E agora a gente volta a falar sobre a verdadeira novela, que é a questão da manutenção da gloriosa iluminação da BR-480. A obra que foi entregue em 2018 pelo Estado e que a partir daí seria responsabilidade do município, a manutenção da iluminação. Isso seria, né? Mas o que acontece? Deu um impasse aí entre os dois, né? O município diz que o Estado entregou a obra de forma provisória, por isso não tem compromisso. O Estado diz que, independentemente de ter sido provisório ou não, a responsabilidade é do município, sim. Então, fica naquele jogo. Joga pra cá, joga pra lá. E o contribuinte, nós, eu, você, a família aí, ó, fica todo mundo no meio, né? E quem está nessa história também é o Ministério Público de Santa Catarina. Ontem à tarde, deferida uma liminar dando prazo para o Estado e o município resolverem essa pendenga. Por isso, nós vamos diretamente aqui conversar através da internet com o promotor Felipe Schmidt. Promotor, primeiramente, boa tarde, obrigado por atender o nosso balanço geral aí. E explica pra gente, finalmente, de quem é a responsabilidade, doutor? Seja bem-vindo no balanço. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a ti, boa tarde ao público, né? Então, o Ministério Público instaurou o inquérito civil inicialmente, né, para apurar justamente essa questão dos problemas de manutenção da iluminação pública na rodovia, né? Ouvimos o Estado, ouvimos o município, outros órgãos públicos também, como a Celesc, né? E, em suma, não há consenso entre o Estado e o município. Em primeiro lugar, quanto à necessidade de execução de obras para adequar a estrutura da rodovia ao projeto de engenharia que ela deveria obedecer, né? Alega-se, então, que a rodovia teria sido executada sem observância do projeto e que isso obsta à manutenção da iluminação pública naquele trecho da rodovia na entrada da cidade, né? Então, o município, como tu bem colocaste, diz que só é responsável pela iluminação da rodovia após a entrega definitiva da obra, com a execução com a correção de vícios que ele constatou nessa obra, né? Portanto, ele não assume de imediato a iluminação, porque a obra não foi concluída de acordo com o projeto. E, por outro lado, o Estado diz que a eventual execução da obra em desacordo com o projeto pela empresa contratada não impede que o município assuma de imediato a manutenção da iluminação pública da via. Então, em face dessa controvérsia, que não foi resolvida na via administrativa, né, na via do inquérito civil, o Ministério Público, então, deflagrou uma ação civil pública, né, aqui perante a comarca de Chapecó, e teve, então, no dia 14, deferida uma liminar determinando providências a serem cumpridas pelo Estado e pelo município. Promotor, como é que funcionam os prazos agora? A prefeitura já foi notificada? Como é que segue a partir dessa liminar? Certo. Então, a liminar, ela consiste no seguinte: o juiz determinou ao Estado, né, que fizesse uma vistoria no acesso para verificar as condições da obra, se há ou não há algum vício, né, alguma imperfeição a ser corrigida na obra, e a partir daí, então, que elabore um cronograma com previsão de início e fim de correção dessa obra, caso constate alguma inadequação, isso no prazo de 60 dias para o Estado, e o município recebeu ordem de adotar providências para restabelecer a iluminação pública em toda a extensão do acesso, né? Portanto, da BR-282 até a entrada da cidade, e fazer a sua manutenção de modo que não haja nova interrupção no funcionamento da iluminação pública. Isso no prazo de 15 dias. Então, veja, essa é uma decisão liminar, tá? Uma decisão que desafia recurso, ou seja, o Estado e o município podem recorrer dessa decisão, tá? O processo segue, continua, e haverá uma audiência de conciliação que foi designada para março, né? O prazo para cumprimento dessa decisão, tanto pelo Estado quanto pelo município, ainda não começou a fluir, né? Os prazos ainda não se abriram. Muito bem. Promotor, obrigado aí pela sua participação, por atender gentilmente o nosso balanço geral, e estamos sempre à disposição para novas informações a respeito desse assunto, que é uma preocupação da comunidade. Afinal de contas, iluminação quer dizer segurança no trânsito e segurança pública também, doutor. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi o que afirmamos na ação e, felizmente, ganhamos a liminar. Então, eu estou à disposição do balanço geral da sociedade para
prestar maiores esclarecimentos acerca dessa matéria e de outras que são de atribuição do Ministério Público também. Muito obrigado. Está aí, promotor Felipe Schmidt junto com a gente, aqui trazendo informações e atualizando como é que está a história da 480, né?